Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então, nossa pequena formação, nossa pequena palavra semanal para nos ajudar na adoração a Jesus sacramentado, para nos ajudar a nos abrir a esse espírito de adoração. Porque não se trata apenas do momento em si em que vem para adorar Jesus naquele horário que assumiu o compromisso. Mas essa adoração, ela precisa se tornar vida de adoração. Ela precisa se prolongar na minha vida. Então, como é bonita essa ideia, né, de não vivermos a adoração apenas como devoção, mas vivermos a adoração como uma busca dessa espiritualidade, da adoração em espírito e em verdade, onde nós procuramos que haja um prolongamento da adoração na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa casa. Ou seja, em outras palavras, a adoração a Jesus, ela precisa ir realizando uma transformação na nossa vida. Esses dias eu estava pensando numa frase, uma palavra conhecida de Madre Teresa de Calcutá, muito bonita. Você já deve ter ouvido falar, né? Deve ter escutado essa palavra dela, onde ela falava da necessidade de buscar o silêncio da oração, o silêncio profundo, o silêncio que leva à intimidade com Deus, o silêncio que leva ao encontro profundo com a pessoa de Jesus Cristo. E ela dizia assim: o fruto desse silêncio é a oração. O fruto da oração é o amor. E o fruto do amor é o serviço. Que legal, né? O fruto do amor é o serviço, quer dizer, o fruto do amor é a nossa vivência. É o quanto nós mudamos. É o quanto nós passamos a realizar atos de amor, atos de entrega, atos de serviço, atos de sacrifício, atos de amor verdadeiro, atos de evangelização, vida concreta, entende? Entende esse movimento? O silêncio profundo, o fruto do silêncio profundo é a oração. O fruto da oração, o amor. O fruto do amor, vida concreta. Serviço, entrega. Uma outra palavra, o fruto do amor, esse amor que a oração produz. A fidelidade. A oração gera em nós a fidelidade. Meu irmão, minha irmã, pensa uma coisa hoje. Você que tem o seu horário de adoração, uma vez por semana, você vem para estar com Jesus sacramentado. Pensa como isso é pouco. Se você olha a grandeza, né? A grandeza, o que é Jesus sacramentado? Se você realmente crê naquilo que a igreja ensina, que a Eucaristia é Jesus mesmo, de verdade, presença real, misteriosa, verdadeira de Jesus na Eucaristia. Quer dizer, não é apenas que Jesus está no pão, não, aquele pão é Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade, a pessoa, o Verbo de Deus está ali. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma coisa fantástica. Me lembro uma vez, li o testemunho de um pastor evangélico que dizia, olha, se nós evangélicos acreditássemos na presença real de Jesus na Eucaristia, nós ficaríamos dia e noite dentro do sacrário. Nós não deixaríamos que o sacrário ficasse sozinho nem por um minuto. Gente, a impressão que dá é que é uma loucura, né? Em que sentido? Parece uma coisa meio louca, parece uma coisa meio sem sentido, que não hajam filas para frequentarmos os sacrários das igrejas, as capelas das igrejas.
Nós cremos que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. E como pode que as capelas estejam vazias? Como pode que não tenhamos um movimento de adoração perpétua em todas as cidades do mundo inteiro, já que nós cremos? É como se fosse assim meio incompatível dizermos que nós cremos nessa realidade maravilhosa, sobrenatural, inexplicável, dizermos que nós cremos nesta loucura de amor. É uma loucura. A mesma loucura de amor presente na crucificação de Cristo está presente na Eucaristia. Como pode ele ter inventado isso? Mas não parece incompatível que creiamos nisto, mas deixemos Jesus, muitas vezes abandonado, que não tenhamos esse afã, esse desejo, esse movimento assim, espontâneo no nosso coração de querer estar com Ele. Não como uma coisa forçada. Isso deveria ser espontâneo no nosso coração. Talvez você e eu não tenhamos assim nos dado conta da graça que é estar, de estarmos fazendo parte desse projeto. Jesus exposto naquele ostensório maravilhoso, essa unção, essa força espiritual que sentimos quando a gente entra na capela, quando nos colocamos diante dele ali. E como é pouco, não é? Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer como é pouco. Ainda que você seja uma pessoa muito ocupada, ainda que você seja uma pessoa com muitas atividades, com muitas coisas na sua vida, 1 horinha, uma vez por semana é tão pouco. Então veja, a nossa adoração a Jesus sacramentado, ela começa na nossa decisão de ser fiel. Não é só quando você chega aqui e está adorando em si, naquele momento. Não, mas a fidelidade, a sua decisão de não faltar, de ser fiel nesse pouquinho. Aqui começa a adoração. Esse desejo de ser fiel, né? É o amor que se converte em fidelidade. O amor que se converte em serviço, em entrega. Sabe, meus irmãos, a gente demora muito para entender uma coisa que eu vou falar aqui agora. A gente demora muito, uma caminhada inteira para entender. E às vezes não entendemos. Passamos uma vida inteira e não entendemos que a santidade, ela é feita dos pequenos sacrifícios da nossa vida. São esses pequenos sacrifícios do dia a dia, essas pequenas fidelidades a Deus. São essas pequenas fidelidades, esses pequenos sacrifícios de cada dia que fazem o santo, que fazem a santa, o homem santo, a mulher santa. Então, busquemos a fidelidade como expressão de adoração. Não é ser fiel por ser fiel, não é fidelidade como mero cumprimento, obediência por obediência. Não, a fidelidade que é a expressão de amor. Seja fiel como um modo de você dizer para Jesus que você o ama. E aí a sua adoração não vai começar só quando você chegar aqui, mas o seu esforço de ser fiel. O seu esforço de ser fiel, seja fiel como expressão de amor. Meu irmão, minha irmã, se nós soubéssemos o bem, os frutos que podem ser colhidos com a adoração perpétua, com esse movimento de fazer Jesus permanecer sendo adorado ininterruptamente, né? Um cobrindo a escala do outro, as graças, as bênçãos que fluem para todo aquele corpo que faz parte e para toda a igreja, por assim dizer. Uma graça para a igreja particular, caso de Vitória, uma graça para a igreja. Então, vamos buscar essa graça de sermos fiel, como dizem, né? Como está escrito, se sou fiel no pouco, ser fiel no pouco, né? Jesus deu essa lição, né? Servo bom e fiel, como fostes fiel no pouco, eu te confiarei mais, né? Ser fiel no pouco, esse pouquinho, pode ser pouco,
Uma horinha, uma vez na semana é pouco, mas, cara, se eu for fiel nesse pouquinho, se eu for capaz de viver essa pequena fidelidade como um ato de amor, que bacana, que bacana. Então busquemos isso, assim, não venha por vir, não seja fiel só por ser fiel. Veja como isso é parte do espírito da adoração. Sabe aquele dia que você vem, mas você não está inspirado? Sabe aquele dia que você vem, mas você está meio seco, meio árido, meio frio? Aquele dia que você vem e não sabe o que falar? Aquele dia que você vem e que você está até insensível, mas você veio. Mas você veio. Você veio por Ele, não por você mesmo. Você veio por Ele e Ele sabe que você veio. E isso é adoração. Quando a gente não sente nada, quando a gente não tem palavras. Mas se a gente vem por amor, é adoração. Nossa pequena palavra dessa semana. Fique com Deus. Seja fiel com a graça de Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.